Olá, meus amigos do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu tô aqui hoje descansando, tá chegando agora esse feriadão aí pra gente. E antes que eu me esqueça, eu peço para tu se inscrever no nosso canal, deixa teu like, comenta, compartilha, pessoal, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos meus vídeos. Tá certo assim? Pessoal, hoje nós temos um novo conteúdozinho importantíssimo. Hoje eu tô para perguntar para vocês se vale a pena eu fazer uma construção sem planejamento, pessoal. Será que vale a pena? Bora rodar o VT para a gente ver como foi que ficou a nossa palestrazinha, para ver se bate e encaixa os assuntos da gente. Vamos rodar o VT para a gente ver, tá bom? Então, meus amigos, a palestra da gente é o seguinte: é uma obra sem planejamento. Toda obra, você sabe, quando a gente começa a obra, a gente tem que ter um planejamento. Tanto faz um planejamento na parte do contratado ou do que está contratante, sendo contratado, né? Do contratado e do contratante. Então a gente tem que ter a gente tem que ter a definição. Se você não tem a definição de obra, então você não sabe definir tua obra e nem vai executar a tua obra direito. Você me diz, Maurício, por que você está com esses assuntos e puxando esses verbos agora pra gente aqui do outro lado? É bom para vocês isso que eu estou dizendo, porque, pessoal, eu já venho passando por várias obras, venho ali, sou peão do tresto, vivo dentro do tresto há muito tempo, e eu vejo os fatos se acontecendo, e sempre, vamos supor que eu vou tirar o exemplo, por mim, eu pego a obra do cliente, ele fez um mau planejamento, aquilo ali vai travar para ele e vai travar para mim, certo? Porque aí não vai dar, porque você vai ter que fazer um planejamento. Você tem que fazer um planejamento com o teu dinheiro, tu vai ter que fazer um planejamento com o teu próprio material. Tudo tem que ser planejado. Antes que tua obra comece, tu tem que fazer um planejamento, que é para poder tu determinar a tua obra. Ou tu tem um planejamento só para deixar tua obra em ponto de uma laje, ou então bate a laje, entendeu? Então tu tem que ter uma definição para que tu determine que eu só tenho condições de fazer até aquilo ali, porque para não dar errado, como o próprio profissional que esteja atuando na área da construção civil, ele tem que ter um planejamento. Ele tem que ter um planejamento dele de compras de materiais dele, ele tem que ter um planejamento de trabalhadores, ele tem que ter um planejamento de pagamento desse povo. Tudo ele vai ter que ter um planejamento. Ele não pode estar, você hoje, vamos supor que você tem o pessoal que está ali do teu lado, que te ajuda, te dá uma força, mas tu é quem tem que dar o planejamento de todas essas pessoas, entendeu? Tudo que está ali junto ao teu redor, é tu que tem que estar planejando, tu tem que trabalhar com mil ciências, feito diz né? O verbo, né? Tem que ter mil ciências ao teu redor para tu refletir tudinho rapidamente assim e fazer, botar tudo no meio, porque isso aí é muito bom pra gente, planejar antes de fazer, porque depois que fizer não tem mais como planejar de jeito nenhum. Vamos supor que tu vai fazer uns pilares sem planejamento, sem projeto, sem característica nenhuma, você não tem base nenhuma, como é que você vai determinar aquela obra? Então, para isso se tem um planejamento. Esse planejamento vem de arquitetura, esse planejamento vem de projetos,
esse planejamento vem de engenheiros, dos arquitetos e, enfim, dono da obra. Então, foi tudo planejado, chegou com esse planejamento para poder eu executar aquela obra, entendeu? Não vou pegar a obra sem ter esse planejamento. E o bom seria que todos os pedreiros, todos os profissionais, todos os mestres de obra, todos eles fizessem, até os próprios engenheiros mesmo fizessem um planejamento, que é para poder esse planejamento ficar tudo adequadamente. O que a gente vê mais por aí são obras por falta de planejamento. As obras não têm planejamento, então tu não termina aquela obra, tu fica com a obra pela metade do serviço pelo caminho, sem tu conseguir terminar por falta de verba, por falta de material, por falta de responsabilidade dos profissionais, entre aspas, não todos, certo? E assim sucessivamente sempre vem acontecendo isso. Então, para isso, é preciso a gente planejar para poder as coisas sair tudo certa. Se você não planejar, não sai certo. Se você não planejar com o trabalhador, não sai certo. Se você não planejar com o dono da tua obra, não vai certo. Se tu não planejar com o teu patrão, dá errado. Então tudo tem que ter um planejamento, tu tem que fazer o planejamento com o engenheiro, né? Ou a própria obra, o próprio patrão do escritório diretamente, tu tem que fazer isso aí com ele, ou tu se senta, conversa com ele, faz uma reunião, troca umas ideias. Entendeu? Até o planejamento está entrando no meio, está se encaixando, está se discutindo aquilo ali. Porque eu quero perguntar a vocês, discussão de obra, para mim, não é falar palavrão. Discussão de obra para mim é se sentar com o patrão, discutir os valores, descobrir o que é que está faltando na obra, discutir os materiais, discutir como é que ele quer no projeto, que o projeto está dizendo uma coisa, ele quer outra, chamar o engenheiro para ser discutido entre esses projetos e materiais, que é o engenheiro que está de frente da tua obra. Então, isso aí tudo é planejamento. Aí tu vai chegar lá onde tu queres, mas se não tiver, o mais que eu vejo hoje, que eu ando nesse mundo de meu Deus, o mais que eu vejo são muitas obras paradas por falta de planejamento. Hoje nós temos uma obra, super obra parada por causa disso, esse tipo de coisa. Não é nem tanto pelo planejamento, é pelo profissionalismo. Entendesse que ele também não planejou nada, que ele foi mau planejamento da parte dele, né? Não parte do patrão dele, por parte de planejamento dele. Então essas obras não podem estar assim. O profissional ele tem que se adequar, mas a obra ele tem que se valorizar mais, ele tem que entrar mais, ele tem que se entregar mais, ele tem que ser mais responsabilizado perante os seus atos dentro da obra, de ter que levar a sua obra levar no peito, como diz o ditado. A gente era assim. Em 80 eu sempre fiz isso. Eu viajei por vários lugares. 90 foi a mesma coisa. 2000, se eu não me engano, foi 80 ou foi 90, eu estava dentro de Fernando de Noronha. Tinha 40 casas para se trabalhar junto com os meninos. Entendeu? A gente com 40 casas trabalhando, para cima e para baixo, correndo, aquela agonia do meio do mundo. Mas graças a Deus todo mundo foi responsável, todo mundo fez a obra certa, todo mundo voltou satisfeito. Então, foi tudo planejado direitinho para que aquilo desse certo, todo mundo ganhou certo, todo mundo recebeu certo, todos os profissionais ficaram satisfeitos e deu tudo certo. Então, o que eu falo é um planejamento de obra, né? Que todos os profissionais têm que ter esse planejamento para que a tua obra se execute toda com os planejamentos em dias, para que não venha um problema amanhã ou depois te prejudicar, entendeu? Se fez o planejamento de tudo, tudo vai. É igual você fazer um planejamento, você chega de manhã logo cedo dentro da tua obra, tu não faz um planejamento dos teus trabalhadores no ocorrer do dia, uma consequência de serviço, para chamar os trabalhadores, vir logo fazer o teu planejamento e para a escalação de trabalhadores que você tem ali do teu lado,
Quando é na hora tu não fizesse planejamento nenhum de escalação de trabalhador, quando tu vai, chega a hora de tu botar o pessoal no trecho, aí tu não fizesse planejamento nenhum, tu não marcasse nada, tu não olhasse quem era que ia para tal canto, fulano para tal canto, tu não sabe porque tu não fizesse aquele planejamento. Porque se tu fizer o planejamento de manhã quando tu chega, ou então à noite quando tu tá na tua casa, tu toma teu banho, tu relaxa, muitos não querem, deixa para o mesmo dia, mas no mesmo dia sempre dá errado. E se tu fizer o planejamento todinho certinho, quando tu chega na obra, eu vou botar fulano para um canto, fulano para outro, fulano, já vai tudo planejado direitinho. E quando é no final do dia, tua obra sai tranquila, tu não esquenta a cabeça com aquele trabalhador, porque eu faço isso. Todas as minhas obras, eu faço um planejamento e boto o pedreiro para um canto, ferreiro vai para outro, aí carpintaria vai para outro, e assim vai. O pedreiro que tá aperreado, tá agoniado também, eu não esquento com ele, não, vai fazer aquilo ali e deixa isso para lá. E então a gente vai levando, porque não adianta você debater com o trabalhador, né? Não adianta porque você vai estressar. A gente se estressa, imagine eles que não se estressam. Você que já é veterano, você que vive 24 horas dentro das obras, né? Arrancando toco e pedra. Imagine o trabalhador novato que está começando agora, como é que ele não se estressa, né? É isso. Pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu peço que Deus o abençoe a todos vocês. Muito obrigado e ficar com Deus todos vocês. Muito obrigado a todos os meus seguidores e a todos vocês que estão aqui me assistindo, e uma boa tarde para vocês.